ele depara-se com um homem, um gigante, que vai e desafia o povo de Israel. Dizer, olha, qual de vós, ou de entre vós, uma pessoa que se ofereça para vir guerrear comigo? Claro, o homem tinha quase 3 metros de altura, era um gigante preparado para aquelas lides, e toda a gente estava assim com medo. E a primeira atitude de Davi, que eu chamei-lhe aquela ira santa neste sentido, ele disse, mas quem é este incircunciso? E o versículo-chave foi o versículo 26. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E falámos que num espírito de fé, que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, um espírito de fé não é métodos, um espírito de fé não é faz isto, faz aquilo, não. É esta atitude, é esta determinação, é esta certeza que vem cada dentro dizer assim, Deus é maior que este problema, Deus é maior que esta situação, Deus está comigo, eu vou enfrentar este Golias, vou vencer este Golias. E toda esta atitude de Davi, de não se confrontar, de não aceitar, nunca chamou o gigante de gigante, chamou-lhe de incircunciso. Esta atitude de Davi de oferecer-se, foi ter com Saul e ofereceu-se, não, eu vou. Ninguém quis ir, toda a gente estava com medo, ele era um jovem, comparado com o gigante era um miúdo, e esta atitude de Davi, que nós chamamos fé, que nós chamamos esta atitude de ousadia e determinação, que, por exemplo, o seu irmão chamou-lhe vaidade. E hoje não vamos falar sobre esta área, mas outra área interessante é quando nós estamos determinados a enfrentar um gigante, o inimigo sempre vai trazer pessoas para nos ofenderem. E nós temos uma opção: ou vamos ficar entretidos com a ofensa, ou vamos ficar entretidos a guerrear com pessoas, ou vamos tirar os nossos olhos da ofensa e dizer assim, não, o gigante é que precisa ser enfrentado. Porque o irmão mais velho, foi isso que disse, ofendeu Davi. Olha, quem é que tu deixaste aquelas poucas ovelhas? Eu bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. E Davi simplesmente voltou para o outro lado e continuou a olhar para o gigante e dizer assim, não, eu vou enfrentá-lo. Isto para dizer que às vezes nós ficamos entretidos. Quantos de nós ficávamos ali a dizer, não, estas pessoas, o que é que eles pensam que são? Uma pessoa está aqui com boa vontade, com bom espírito, já estragaram uma série de coisas. Mas ele não deixou que aquilo influenciasse o seu coração. Ele continuou em frente. Isso é uma lição para nós. Mas hoje eu gostaria de falar sobre esta fonte, ou qual é a fonte deste espírito da fé de Davi, desta atitude, porque nós podemos dizer assim, Davi tinha uma fé forte, sim ou não? Nós podemos dizer assim, Davi tinha uma confiança inabalável em Deus. Vemos que não foi conversa por aquilo que aconteceu a seguir. Vemos que Deus foi mesmo com ele. Vemos que aquilo que ele falou aconteceu. Então esta atitude, esta determinação, esta fé, de onde nasce? Qual é a fonte? Porque eu quero ter essa atitude também e essa fé na minha vida também. Então vamos ler 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Alguém o levou, Davi, a falar então com o rei. Bem, já que tu queres ir, tens que ir falar com o rei. O rei te enviar. E ele diz assim, versículo 32. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá, pelejará contra este filisteu. Davi apresenta ao rei, olha, não se preocupem, eu vou lá. E olha o que o rei diz, versículo 33, porém, disse Saul a Davi, contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Já viu o encorajamento de Davi? O rei olhou para ele e disse, olha, tu és simpático, és um bom moço, nós agradecemos a tua ajuda, mas não precisamos. Tu não dá. Olha, ele é um homem de guerra desde menino, pá. Ele foi treinado para isto. Ele faz isto da sua vida. Tu és um moço, tens boa vontade, apreciamos a tua dedicação ou a tua oferta, mas tu não dás. Versículo 34. Então disse Davi a Saul, teu servo,
apacentava as ovelhas de seu pai, vinha o leão e o urso, e eu tomava tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feri, e o livrei da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri, e o matei. Assim feriu o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, não sei se disse por convicção, se disse bem, ele não desiste, deixa-o ir, vai e o Senhor seja contigo. Ele oferece, e a primeira coisa que Saul diz a Davi é: tu não dás. Não. És miúdo. E aquilo que Davi conta não é vaidade, mas Davi fala da sua experiência. Davi fala da sua própria vida. E aquilo que eu quero dizer é que é importante nós termos uma experiência com Deus. Porque Davi não apareceu ali por acaso. Davi não enfrenta o gigante e é a primeira dificuldade que ele enfrenta. É a primeira intempérie que ele enfrenta, não. O que Davi conta é assim: não, eu conheço Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus. Ele faz parte da minha vida. E olha, só para saberes que ele faz parte da minha vida, é que já houve tempos em que eu estava a guardar as ovelhas do meu pai. E vinha um leão e vinha um urso, e eu lutei contra o leão, e eu lutei contra ele, até disse que eu peguei-lhe pela barba, e destruí o leão, destruí o urso, e Deus foi comigo. Ele não disse: olha, eu tive a força para o fazer. Ele não disse: olha, eu tive a capacidade para o fazer. Ele não disse: olha, eu tive a sabedoria para o fazer. Ele disse assim: Deus foi comigo. E se Deus foi comigo lá no passado, Ele vai ser comigo contra este incircunciso filisteu. Ele nunca lhe chamou gigante. Davi estava a confiar: não, Deus é comigo. Deus é comigo. Irmãos, às vezes nós queremos enfrentar um gigante, mas não temos uma experiência com Deus. Sempre socorremos de outras coisas. No primeiro problema, na primeira dificuldade, sempre pensamos em primeiro lugar em 1001 coisas, menos em praticar a palavra de Deus. Não sou contra, pelo contrário, tomar um compromisso, a fazer isto, fazer aquilo, mas se nós não temos a nossa experiência, se nós nunca oramos por uma dor de cabeça, se nós nunca fizemos isto, nunca fizemos aquilo, como queremos enfrentar um gigante? Como queremos enfrentar? A nossa fé vai crescendo a pouco e pouco, a pouco e pouco. À medida que nós temos a nossa experiência com Deus, conhecemos Deus. Não é conhecer sobre Deus, mas conhecer Deus. Derramar a nossa vida na presença de Deus. Olhar para a palavra de Deus e dizer: Deus, na minha vida, quando as circunstâncias acontecem, quando os problemas acontecem, em vez de nos virar para 1001 coisa, viramos para Deus e oramos e clamamos. E quando vemos a mão de Deus operar, quando vemos milagres a acontecer na nossa própria vida, o gigante de hoje, quando nós olhamos para o passado, não é vaidade, mas é dizer assim: Deus foi comigo no passado, Deus me ajudou, Deus respondeu, Deus esteve lá. Essa é a razão porque eu olho para o problema de hoje e digo: Deus vai continuar a ser comigo. É importante teres uma experiência com Deus. Irmãos, a fonte dessa fé, quando a Bíblia diz em Hebreus 11:6, ora, a fé é o firme... Não, isso é um Hebreus 11:1. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário aquele que se aproxima de Deus. Quando falamos de fé, fé tem a ver com nós nos aproximarmos de Deus. Fé tem a ver com nós chegarmos a Deus. Fé tem a ver com nós desenvolvermos um relacionamento com Deus, um relacionamento pessoal com Deus, e desse relacionamento vai nascer uma confiança, e é essa confiança que a Bíblia chama fé. E qual é o problema? O problema é que as pessoas querem
ter fé sem desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Então vão imitar fórmulas. Então vão dizer assim, fé, ai tu não podes falar assim, ai tu não podes acreditar assim, olha, fé é louvar a Deus no meio da tempestade, olha, fé é semear em tempo de fome. Ele pode semear, ele pode louvar, ele pode falar, mas ele não conhece Deus. Então ele vai semear, mas vai reclamar, pois eu estou a comer sopa em vez de comer bife. Ele pode louvar a Deus, mas vai reclamar, pois eu não sei porque é que Deus permite isso. Ele pode falar, ele pode fazer as regras, entre aspas, que se dizem de fé, mas ele falhou na primeira coisa, ele não tem um relacionamento com Deus. Quando eu me chego a Deus, quando eu tenho um relacionamento com Deus, quando eu abro o meu coração para Deus, quando Ele fala ao meu coração, quando Ele dirige os meus passos, o que é que vai acontecer? Naturalmente a minha linguagem vai mudar, naturalmente a minha atitude vai mudar, mas estamos a falar de coisas genuínas, não estamos a falar de coisas fabricadas. E qual é o problema? Muitas pessoas querem ter fé sem se chegar a Deus. Muitas pessoas querem vencer gigantes sem ter uma experiência com Deus. Faz lembrar aqueles mágicos em Atos que viram Pedro ou Paulo? Quem é que foi? Foi um deles. Que expulsaram o demónio. Acho que foi Pedro. E depois dizia assim, olha, Paulo, agora, olha, em nome daquele que Paulo prega, sai deles. E diz que estes demónios saltaram em cima deles. Porque eu disse, eu bem conheço Paulo. Ou Pedro. É que eu não me lembro mesmo. Paulo, obrigado. E você? Mas a vocês não vos conheço. Então eles estavam a querer imitar o Paulo, mas não conheciam Deus. Não tinham uma relação com Deus. Não tinham intimidade com Deus. Não tinham a sua fé. Não tinham um fundamento. Então, se nós nos chegarmos a Deus, claro que a nossa linguagem vai ser diferente, mas vai brotar do nosso coração. Por isso, Daniel 11:32 diz assim: o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Então, Daniel aprendeu o quê? A ter comunhão com Deus. Daniel aprendeu o quê? David aprendeu o quê? A ter comunhão com Deus. David aprendeu o quê? A desenvolver um relacionamento com Deus. David aprendeu a fazer o quê? David tinha uma experiência com Deus. E essa experiência do passado dava fundamento para ele dizer assim, o mesmo Deus esteve comigo no passado, Ele vai estar comigo no presente. Então é importante nós olharmos para a palavra de Deus e fazer dela um manual de instruções da nossa vida. É importante, nós não só vimos à sexta, ao domingo, ouvimos a palavra de Deus, fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas depois praticá-la. Mas depois, quando é hora de orar, nós vamos orar. Quando é hora de dobrar o joelho, nós vamos dobrar o joelho. Quando é hora de levantar os braços, nós vamos levantar os braços, clamar ao Senhor, crer nele, ousar confiar em nele e não viver como se nunca tivéssemos vindo aqui, nem à sexta, nem ao domingo. Mas não viver como se nunca conhecêssemos a palavra de Deus. Ou seja, falar de qualquer maneira, agir de qualquer maneira, socorrer-se de tudo e de todos, menos daquilo que nós já aprendemos, que é a palavra de Deus. Se nós não temos uma experiência com Deus, de fé em fé, devagarinho, passo a passo, nunca vamos conseguir enfrentar os gigantes. Porque tudo começa lá atrás, devagarinho, passo a passo. E Davi tinha a sua experiência com Deus. Qual era a fonte? Era comunhão com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus. E a fonte da fé é a palavra de Deus. Aquilo que Davi fala não é positivo. Devemos ser positivos. Irmãos, podemos ser positivos, podemos ser como o outro. Eu vou ser médico, vou ser médico, vou ser médico, vou ser médico. Não estudes, não vais ser médico, coisa nenhuma. E às vezes olhamos para o positivismo, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Não, a Bíblia não nos ensina isso. O fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa confissão é a palavra de Deus. Então é importante o quê? Conhecê-la. Então é importante o quê? Lê-la. Então é importante o quê? Meditar nela. Então é importante o quê? Colocar os pensamentos de Deus no nosso coração, porque a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Vamos ver aqui um exemplo. Gênesis capítulo 13.
Já voltamos ao Davi. Vamos falar de Abraão um bocadinho. A ver se eu consigo ser rápido. Gênesis 13, 7 diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Olha, rogo-te que te apartes de mim. Se escolhes a esquerda, eu irei para a direita. Se escolhes a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. A minha pergunta é, quem é que foi mais abençoado, Ló ou Abraão? Foi Abraão, certo? E o que é que este homem, Abraão, sabe que nós precisamos de saber? Porquê? Porque há uma contenda entre os pastores dele e os pastores de Ló. Ele disse, olha, nós somos irmãos, não temos que andar a guerrear. Mas ele faz uma proposta a Ló, olha, nós temos que nos separar. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Então escolhe. Abraão deu a primazia a Ló. E se pensarmos bem, Abraão tinha direito de se escolher em primeiro lugar. Porque quem é que Deus deu a promessa? Não foi a Abraão? Mas ele diz, não, escolhe tu. O que é que ele sabe? Que confiança este homem tem? Qual é a maneira de pensar dele? Que ele diz assim, escolhe o que tu quiseres. Eu vou onde tu não quiseres. E Ló olhou, meio deserto, bem regado, terra boa, vou para ali. O Abraão podia ter dito, poxa, podias também... Não, dá-lhe a primazia. Escolhe. E ele escolheu. E sabe o que é que o Abraão sabia? Sabia uma coisa muito simples. Sobre a minha vida, há uma promessa de Deus. Então, se há uma promessa de Deus sobre a minha vida, não importa se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, porque para onde eu for, Deus me vai abençoar. Diga, para onde eu for, Deus me vai abençoar. E nós devemos compreender isto, irmãos. Nós não devemos ser pessoas que andamos atrás de bênçãos, devemos ser pessoas que cremos que somos abençoados, fomos abençoados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele era abençoado. Então, se eu sou abençoado, se a bênção de Deus está sobre a minha vida, então não importa se eu vou para a direita ou para a esquerda, não importa se eu vivo na Figueira, se eu vivo nas Caldas, se eu vivo em Lisboa, se eu vivo no Norte, se eu vivo no Sul, onde eu viver, Deus me vai abençoar. Deus me vai abençoar. Eu sabia o quê? Gênesis 12, 1, que diz assim, ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a casa onde eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E este abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome está no futuro. Está no futuro ou não está? Ele não diz, eu já te abençoei. Não, ele diz, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Mas Gênesis 14, 17 diz logo assim, depois que Abraão voltou de ferir, ou seja, Deus dá uma promessa e ele vai logo para uma guerra e começa logo a ganhar. E sabe o que é que eu quero dizer ou lembrar os irmãos com isso? Que apenas Abraão acreditou que seria abençoado e foi e agiu. E sabe o que isso a mim me fala? Vocês lembram-se quando a Ana não podia ter filhos? O seu marido era Elcana e o filho dela foi o Samuel. Mas ela não podia ter filhos e ia lá ao templo e orava e chorava e diz lá
que ela houve uma vez que estava tão triste, tão derramar a sua vida na presença de Deus, que até o profeta, o Eli, pensava que ela estava bêbada. Olha lá a ofensa que não foi. Uma mulher que estava angustiada, desesperada, porque não podia ter filhos. E 1 Samuel 1,17 diz que Eli, depois de perceber o coração dela, olhou para ela e disse assim: não estejas mais triste, vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E se lemos o versículo 18, diz que ela se levantou, comeu, e diz que o seu semblante já não era mais triste. Ainda não tinha saído bem dali, muito menos, desculpas o que eu vou dizer, mas é verdade, muito menos ainda tinha tido tempo de se deitar com o seu marido. Porque para se fazer um filho, o marido tinha que ajudar, certo? Foi só a palavra do profeta e o seu semblante mudou. E sabe o que é que eu quero com isto? A nossa atitude deve mudar, não quando recebemos o prometido, mas quando contemplamos a promessa, quando vemos a promessa. E isso é fé. Não mudar apenas a nossa atitude quando recebemos. Não, no dia em que lhe foi dito, olha, vai em paz, porque assim como tu pediste, Deus vai fazer. Ela mudou o semblante, ela mudou a atitude, ela mudou o semblante, ela mudou a atitude. Por isso, quando o Paulo nos encoraja, vamos louvar a Deus. É isso que nós vamos fazer mesmo. Por isso, quando eu perguntei ao Fabiano quando é que Deus lhe deu, ainda não chegou ao final, mas pronto, Deus deu esta música. A música diz assim: eu sei que a vitória é garantida, a batalha já foi vencida por Jesus. Eu sei que Deus é a minha vida, sarou as minhas feridas, ungiu as minhas mãos para te adorar, para te louvar, o meu Salvador, estou confiando em ti, vou vencendo gigantes. Depois diz que, como Davi venceu batalhas, Josué em Jericó viu a queda das muralhas, sou vencedor, sei que não falhas, em tuas mãos sou mais um campeão. O Fabiano estava-me a dizer que no dia em que escreveu isto, eu não sei se ele disse Argélia, estava lá atrás do sol posto, ou como eu costumo dizer, onde Judas perdeu as botas, e foi dos dias mais tristes da sua vida. Muitos salmos que nós lemos, que nos encorajam e que nos levantam, às vezes são nesses dias. E o que Deus lhe falou para ele escrever não foi: pois é, a vida é difícil, a vida é complicada, a vida sei quê. Você já viu esta letra? Para alguém que está a passar dos piores dias da sua vida. Pensa como um vencedor, fala como um vencedor e age como um vencedor. Louva a Deus, muda a tua atitude. Quando? Agora, quando? Lá, no dia que ele recebeu isto. Porque ele não recebeu isto para vir cantar para nós, recebeu isto, foi Deus a falar para ele. E hoje nos abençoa a nós. Quando o profeta Eli, disse a Ana: Deus vai conceder o teu pedido. O seu semblante mudou. O seu semblante mudou. A sua atitude mudou. É aí que a nossa atitude deve mudar. Quando nós somos confrontados com a promessa de Deus, dizer: não, vamos louvar a Deus. Vamos dar graça ao Senhor. Ai, pastor, mas eu ainda não vi nada. Bem, se o seu semblante mudou, eu não sei se ela já estava a imaginar com um filho nos braços, mas o que eu sei é que a atitude dela mudou. Porquê? Porque houve uma palavra de Deus sobre a sua vida. E este homem, Deus disse: abençoar-te-ei. Mas ele, começou logo. E Deus o abençoou. Diz Gênesis capítulo 14. Vamos continuar a ler, não era o que eu estava a ler. Gênesis 14. Versículo 17. Depois que Abraão voltou de ferir Quedorlaomer aos reis que estavam com ele, rei de Sodoma, saiu-lhes ao encontro o vale de Safé. Isto é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E diz aqui no versículo 19, e o abençoou. Versículo 12, diz que eu vou-te abençoar, eu vou abençoar-te-ei, farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome. Capítulo 14, versículo 19, diz que o abençoou.
E diz no versículo 19, o abençoou e disse: bendito seja o Deus de Abraão, Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e os bens toma-os para ti. E ele disse, Abraão, porém, respondeu, disse ao rei de Sodoma: levantarei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma do que é teu, nem fio, nem uma correia de sapato, porque não digas, eu enriqueci Abraão. E sabe porquê que Abraão disse isso? Porque aquele que me abençoa é Deus. Não importa quem me tira, não importa aquele que me quer roubar, não importa aquele que quer dar. Quem me abençoa é Deus. E Ele já me abençoou. Ele já me abençoou. Quando de facto mudamos a nossa mentalidade, não importa o que nos queiram tirar, Deus já nos abençoou. Deus já nos abençoou. Eu vou andar mais rápido. Mas, por exemplo, Gênesis 26, quando havia fome, Deus disse a Isaac: não, eu já abençoei o teu pai, a bênção está sobre ti. Tanto que ele abria um poço, e vinha águas. Os filisteus diziam: não, isso é nosso, aqui. Ele abria no outro lado e abria água. O que eles não entendiam é que o rio, parece uma brincadeira, andava tipo debaixo dos pés do Isaac. Porquê? Porque a bênção estava sobre ele. Deus já te abençoou. Diga ao irmão lá: Deus já te abençoou. Gálatas 3, e aí eu vou terminar. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fomos resgatados da maldição. Nós estávamos debaixo da maldição, mas Jesus com o seu sangue nos comprou, nos resgatou da maldição. Portanto, toda a maldição sobre a tua família, sobre a minha família, foi cancelada. Seja ela física, seja ela familiar, seja ela financeira, seja ela o que for, ela foi cancelada, porque tu foste comprado pelo sangue de Jesus. Então, se a maldição foi destruída e começaste a caminhar debaixo da bênção de Deus, da bênção de Deus, tu és um abençoado. Diga: eu sou um abençoado. Quando, não foi desta forma, mas quando esta letra lhe apareceu, num dia mau, num sítio longe da família, longe deste lugar, longe do Brasil, longe da figueira, longe de tudo e de todos, e esta letra aparece, o que ele está a dizer assim: tu já foste abençoado. Declara isso com a tua boca. Pensa dessa forma, pensa como uma pessoa abençoada, fala como uma pessoa abençoada e age como uma pessoa abençoada. E como é que nós pensamos, agimos? Como é que nós pensamos, falamos e agimos? De acordo com as circunstâncias que nós estamos a viver. E o que Deus nos está a ensinar: não. Fala ou pensa, fala e age de acordo com uma pessoa abençoada, porque tu já foste abençoado. Quando Davi fala para o Golias, Davi fala para o Saul, Davi fala como uma pessoa abençoada. Ele é um incircunciso, ele não tem pacto com Deus, eu tenho pacto com Deus. E olha o que, versículo, já lemos, mas vou repetir, versículo 33, de 1 de Samuel, capítulo 17, já vamos lá ao Gálatas. O que ele diz é: tu és moço e tu não podes lutar contra ele. Grande encorajamento, não é? Grande ânimo. Mas quantos de nós já passámos por situações e circunstâncias que ninguém acreditava em nós? Mas tu precisas de acreditar em ti. Davi não agiu de acordo com aquilo que ouviu. Respeitamos aquilo que ouvimos. Porque no fundo, o que ele estava a dizer, Saul, é uma realidade. Um fulano, desculpa a expressão, Golias, era de facto um homem de guerra. Além de ser grande, foi treinado para aquilo. E de facto, o Davi era um moço. Lembre-se, ele nem convocado, ele estava lá por engano. Porque ele não foi convocado para aquela guerra. Certo? Ele estava lá só para levar uns queijinhos e uns lanches aos irmãos. Ele não fazia parte daquela guerra. Então, Davi o que falou
o Saúl o que falou é a realidade. É aquilo que está aos olhos, é aquilo que é visível. E é isso que muita gente fala. E que isso vai nos afetar. Claro que nos afeta negativamente. Se tens uma doença, uma enfermidade, um relatório a dizer que tens isto, tens aquilo, e essas pessoas dizer, tenho uma tia que morreu com isso, o outro fez não sei o quê, o outro... Eu estou a falar a realidade. Mas nós precisamos de crer em nós. Quando digo em nós é crer na fé que nós temos, ou seja, na palavra de Deus. Quando ele diz, aquele é um incircunciso filisteu, ele não está a confiar nele. Ele não está a confiar na sua capacidade, está a confiar, Deus está comigo. Quando nós estamos, muita gente quando fala da figueira ou fala da figueira, eu estou a falar a realidade. Mas não, mas Deus tem poder para mudar essa realidade. Nós não vamos falar essa realidade, nós não vamos viver de acordo. Eu não vou pensar, falar e agir de acordo com essa realidade, porque eu creio que Deus pode mudar essa realidade. E o que Davi disse, Deus pode mudar essa realidade. Tanto que mudou. Mudou ou não mudou? Claro que mudou. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Paulo, podem vir. Porque, se faz favor, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, falo como a homem. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Jesus está a dizer assim, eu vim para trazer a bênção aos gentios, a mesma bênção que estava sobre o Abraão. E com o sangue ele confirmou esse pacto. Ou seja, este é o novo pacto. Esta é a nova aliança. E ninguém a pode anular. Vocês são abençoados. Será que podes dizer isso? Eu sou um abençoado. Precisamos de crer que Deus já nos abençoou. Precisamos de crer nisso. Precisamos de crer nisso. Precisamos de crer nisso. Deus não nos vai abençoar, Deus já nos abençoou. E quando eu pedi, sinceramente pedi, mas ele devia ter ficado a trabalhar, para ser ele mesmo a contar. Porque quando nós passamos por elas, nós podemos dizer aquilo que sentimos, aquilo que estávamos a viver, a forma como estávamos a nos sentir. E esta letra está de acordo com a bênção de Abraão. Gálatas 3:13. Não fales, não penses, não ajas como um derrotado, como alguém que Deus abandonou, porque Deus não te abandonou. Deus já te abençoou. Eu não sei, por acaso não lhe perguntei há quantos anos isso foi. Se calhar aquilo que ele pedia e orava era aquilo que está a acontecer hoje. Não sei quantos anos passaram de intervalo. Mas o que Deus disse assim, fala assim, pensa assim, age assim. Porque isto está de acordo com o novo pacto que não pode ser mudado. Então, irmãos, não estamos a falar de regras. Não estamos a falar de fórmulas. Pensa positivo. Fala positivo. Não digas essas coisas. Estamos a falar de conhecermos a palavra de Deus. Foi isso que Cristo fez por nós. Foi isso que Cristo fez por nós. Foi isso que Cristo fez por nós. E eu estou a falar para gente que está a enfrentar gigantes. E vocês sabem, com gigantes a gente não pode brincar. A gente não pode brincar às igrejas, não pode brincar à fé, não pode brincar. Ai pastor, mas ninguém brinca. Há alguns parece que brincam. Pouca coisa é séria. As dificuldades são verdade. São verdadeiras. Os problemas são verdadeiros. As dificuldades que batem à nossa porta, eu acho que eles nem batem, querem logo entrar e nem avisam. Não é? São bem verdadeiras. Mas a nossa fé na palavra de Deus também é verdadeira. Amém?
o meu desafio para vocês é: cheguem-se a Deus, mais e mais. Pastor, eu não sei muito bem o que hei de fazer. Olha, faz o que sabes, que é chegar-te a Deus. Ora, derrama a tua alma, derrama a tua vida, fala com Deus, e certamente que Ele vai colocar os seus pensamentos no teu coração. O meu segundo conselho é: medita nesta palavra. Se as opiniões de Saul vão afetar a minha vida, se eu quero permanecer a crer na palavra de Deus, eu preciso de ler muito mais esta Bíblia do que ver o telejornal. Eu não estou a brincar a dizer que não se pode ver telejornal, não é nada disso, nada de exageros. Mas há alturas na vida, irmãos, que eu preciso de ler muito mais, meditar muito mais, porque aquele pensamento de Saul, tipo, chove aqui, tu não vais conseguir, tu és um miúdo, tu não tens capacidade, tu nunca vais conseguir, tu nunca vais conseguir, tu nunca vais conseguir. Eu preciso de substituir esses pensamentos por aquilo que diz: pensa como um filho de Deus abençoado, fala como um filho de Deus abençoado e age como um filho de Deus abençoado. E eu quero desafiá-los, não só meditar, mas pense em todas as letras que cantamos aqui nesta igreja. Pense nas letras, olhe para as letras e leia-as. E se elas não nos apontam, todas elas, a pensar, a falar e a agir como pessoas abençoadas que somos. Pense nelas. Elas nos dizem sempre a mesma coisa. A mesma coisa não, é: olha para ali, pensa dessa forma, porque o autor é Deus. Assim, é assim que eu quero que tu penses, é assim que eu quero que tu fales, é assim que eu quero que tu ages, porque tu és um meu filho amado e abençoado. Amém? Vamos ficar de pé. Talvez vocês possam fazer uma pergunta, e talvez, eu não sei se o Fabiano fez ou não, se a vitória foi vencida, se eu sou um campeão, por que é que isto está a acontecer? Essa é uma pergunta que não vale a pena. Não percas tempo com isso. Tu vais vencer gigantes. Tu vais vencer gigantes. Tu vais vencer isso no nome de Jesus, porque Deus é contigo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa. Porventura prometeria Ele e não cumpriria. Fecha os teus olhos nesta noite. Levanta o teu braço. Será que nós podemos dizer: Senhor, ajuda-me a pensar como um filho abençoado, a falar como um filho abençoado e a agir como um filho abençoado. Senhor, o meu desafio para cada um de vocês e a minha oração ao Senhor nesta noite é que Deus ajude-nos a pensar nas letras que cantamos ao domingo e à sexta-feira e adequar toda a minha linguagem de segunda a domingo de acordo com todas essas letras que cantamos na sexta e que cantamos no domingo. Porque essas letras, irmãos, são a palavra de Deus. Saul falou o que via. Davi falou aquilo que queria, acreditava. Porque o fundamento para aquilo que ele acreditava era a palavra de Deus. Eu tenho um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Deus é comigo. A lembrar como Abraão: não importa se eu vou para a direita, não importa se eu vou para a esquerda, para onde eu for, Deus me vai abençoar. Não estou a falar de vaidade, estou a falar de convicção. Não importa se eu vivo na Figueira, se eu vivo em qualquer outro sítio, se é aqui que eu vivo, é aqui que Deus me vai abençoar. É aqui que a nossa igreja está e é aqui que Deus vai continuar a abençoar a nossa casa. Em nome de Jesus. Fala com Deus agora mesmo. E talvez hoje precisamos te disciplinar mais. Dizer: Deus,
e um compromisso maior com a palavra de Deus, para que esses pensamentos de Deus possam inundar o meu coração, inundar a minha mente. Mas para que isso aconteça, isso não vai acontecer de forma automática. Eu preciso de ler, eu preciso de ler, eu preciso de meditar, eu preciso de pensar, eu preciso de olhar, eu preciso de encher o meu coração com esses pensamentos de Deus. Amém. Senhor, eu oro por cada vida, Senhor. Ajuda-nos a alimentar a fé com a Tua palavra, Senhor. Que a nossa fé não seja fórmulas. Que a nossa conversa não seja fórmulas, fala barato. Mas que ela possa estar bem fundamentada, ou fundada, ou enraizada na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. E nós acreditamos, Senhor, que esses gigantes estão a cair por terra em nome de Jesus. Essas enfermidades estão a secar pela raiz em nome de Jesus. Essas dificuldades que se apresentam, elas estão a cair por terra em nome de Jesus. E onde não havia solução, oh Senhor, portas estão sendo abertas pelo poder do Teu Espírito Santo em nome de Jesus. E assim olhamos para a nossa igreja, assim olhamos para a nossa cidade e abençoamos a nossa igreja e abençoamos a nossa cidade. Nós somos uma igreja abençoada. Nós somos uma igreja abençoada. Nós somos uma cidade abençoada, porque Tu nos colocaste aqui neste lugar e a Tua bênção está sobre nós e a Tua bênção está sobre as nossas mãos, onde Tu estás a abençoar, Senhor. Senhor, não é vaidade, é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Eu não tenho que ter medo da maldição, eu não tenho que ter medo do mal olhado, eu não tenho que ter medo da bruxaria ou da inveja, porque Cristo já me abençoou. Amém? Levanta o teu braço e glorifica ao Senhor nesta noite. Glorifica ao Senhor nesta noite. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inunda, enche este lugar de Ti. Meu anseio é a glória dos céus e ficar rendido à Tua presença. Meu Santo, bem-vindo aqui. Inunda, enche este lugar de Ti. Meu anseio é a glória dos céus e ficar rendido à Tua presença. Meu Santo Espírito, és bem-vindo. Enche este lugar de Ti. Meu anseio é a glória dos céus e ficar rendido à Tua presença. Te adoramos, Deus. Oh, que possamos levantar as nossas vozes e orar nesta noite. Ora, clama ao Senhor nesta noite. Clama ao Senhor. Algum assunto na tua vida, levanta o teu braço e clama ao Senhor nesta noite. Que possamos orar também pela nossa igreja. Orar pelos nossos irmãos, pela família. Orar por aqueles que estão enfermos. Orar por aqueles que estão a enfrentar autênticos Golias nas suas vidas. Que Deus os fortaleça. Orar pela nossa cidade. Orar para que mais e mais almas se convertam domingo após domingo, sexta após sexta, semana após semana. Orar que Deus continue-se a mover sobrenaturalmente, milagres, prodígios e maravilhas aqui neste lugar. Aquilo que o Espírito de Deus colocar no teu coração. 2, 3, 4 pessoas, 4 irmãos possam levantar a voz e orarmos, e nós queremos concordar com cada oração.
levantar os nossos braços e adorar ao Senhor. Senhor, Tu és belo, Tua face eu quero ver. Quando os Teus olhos estão sobre mim, eu só pertenço a Ti. Senhor, Tu és belo, Tua face eu quero ver. Quando os Teus olhos estão sobre mim, eu só pertenço a Ti. Quando os Teus olhos estão sobre mim, eu só pertenço a Ti. Amém, Senhor. Pertencemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos terminar ofertando. Também com a nossa alegria, com o nosso amor, com a nossa fidelidade. Sabendo também que Ele é fiel para com nossas vidas. Amém? Vamos ofertar. E depois terminamos.